Romanos capítulo 3 e versículo de número 9. O título aqui na minha Bíblia diz assim, ó: todos os homens na condição de pecador. Preste bem atenção para você ver. Todos os homens na condição de pecador. Todos. Todos é todos ou não? Todos. Até quem ainda não nasceu é pecador. As crianças já nascem debaixo do pecado. Elas só são pura. E até elas entenderem, isso não é levado em conta. Elas estão limpas. Se elas partirem, elas chegam lá perfeitamente. Mas quando elas começam a entender, elas já estão debaixo do pecado e são pecadores. Pastor, mas eu conheci um que nunca fez nada errado. O cara só trabalha, vem para casa e cuida da família. É 10. É um pecador. É todos, não tem nenhum. Por que nessa igreja não fica apontando defeito em ninguém? E o que achar uma hora que eu apontei um defeito a alguém e não abracei alguém, me faz uma lista. Porque nós não fomos chamados. Como que um pecador vai apontar o pecado de outro? Se são todos pecadores. Como que eu, um pecador, vou julgar o outro pecador? 2 pecadores, não tem como. Todos os seres humanos estão na mesma condição. Aí lá ele diz, ó: que se conclui. Ele está falando do texto anterior. Ele diz, então qual é a conclusão que nós vamos chegar? Ó, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeu como gregos, estão debaixo do pecado. Olha lá, está escrito pecado lá? É. Qual é a conclusão? O apóstolo Paulo diz que vamos tirar disso. Tanto judeus, como grego, como argentino, como brasileiro, como africano, como qualquer país, estão debaixo do pecado. Somos iguais. Aí ele continua. Como está escrito: não há justo nem um sequer. Hã? Você que já é cristão há mais tempo, você já viu crente falar que ele é justo, que ele é certo? E vai ouvir até o final da vida. Você vai ouvir pessoas que se acham justos, que querem viver na sua justiça, que acham que são melhor que os outros, que são merecedor das coisas. E esses aí estão, olha, guarde bem, essas pessoas estão indo contra Deus e chamando Deus de mentiroso. De sã consciência, não há nenhum justo sequer. Ninguém vai chamar Deus de mentiroso. Você acha que eu temos coragem de dizer que Deus está mentindo? Mentiroso, falar assim com a... Você acha que a gente tem coragem? Nunca. Nunca. Eu não tenho. Mas quando eu nego a palavra dele, eu estou chamando. Eu estou chamando. Essa semana eu tive uma conversa lá na escola com os nossos colaboradores, conversando com uma professora, e eu disse: você precisa
seguir o que a Aline te ensina. A Aline tem 12 anos de profissão. Você bem menos. Não, mas eu sigo, eu digo, se segue, faz. Porque na fala, não adianta, não muda muito. Agora, quando você não faz o que o outro está dizendo que é daquele jeito, você está dizendo que o outro está mentindo. Não tem outra, está mentindo, não é certo, não é verdade, é de outro jeito. Então, quando a Bíblia diz ali, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Acabou, não há justo. Ou alguém quer se intitular justo aqui? Se tem alguém, eu acho que ninguém, porque a Bíblia diz que aquele que quiser se intitular justo, ele cai da graça, ele já passa a Deus não mais usar a graça para ele, sim vai usar a lei. Vê como que é. Eu nunca quero me colocar no lugar de justo. Nunca. Porque o critério, se eu me coloco num lugar de justo, Deus vai usar a lei de Moisés para me dar as coisas ou para me salvar. Se eu me coloco no lugar de pecador, Ele vai usar a graça, vai usar o sacrifício de Jesus, vai usar o que Jesus fez. Aí não é mais o que é o que Ele. Não há nenhum justo, não há pastor nenhum justo, não há obreiro nenhum justo, não há membro nenhum justo, ninguém é justo. E ali ele disse assim, como está escrito. Ele citou um lugar que já tinha escrito lá atrás que não tinha nenhum justo. Isso ali é Novo Testamento. Mas lá em Salmo, capítulo 14, se eu não estou enganado, vê se é. Ele falou que não tem nenhum justo. Em Salmo já. Antes disso ali ele já tinha falado, vamos ver se é. Salmo capítulo 14, acho que vai falar que não há nenhum justo. Isso aí, vamos ler desde o primeiro. Isso aí, brigadão. Olha ali, só para você entender. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. O 2. Dá uma olhadinha agora. Isso aqui, é antes do Senhor Jesus vir. Olha, antes do Senhor Jesus, o que Deus fazia? Olhando para a terra. Do céu olhava o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Você entendeu? Deus, antes de mandar Jesus, Ele estava olhando para a terra e procurando assim, vou achar um homem de bem, vou achar um homem que faça o bem, que tenha o coração todo do bem, vou achar um justo, vou achar um cara legal ali para mim. Não achou. O que ele achou? Todos estavam extraviados, corrompidos, cheios de maldade, e não tinha ninguém. Ele não pôde encontrar ninguém. Está escrito ali, ninguém. Não encontrou ninguém. Ele procurou e não encontrou. Olha lá, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum Eu estou fora desse aí também. Não adianta. Se eu quisesse agora dizer, não, eu faço. A Bíblia está dizendo que não. Se eu estou dizendo, eu faço, não, pastor, ó, irmão, ó, tudo que eu faço de bem, a Bíblia está dizendo, faz. Aí eu estaria chamando Deus de mentiroso. Ele está dizendo que não tem nenhum que faz, e eu estou dizendo que eu faço. Não, eu não faço.
tem nenhum ser humano que faça o bem. Ele não conseguiu achar nenhum para fazer isso. Nenhum. Nenhum. Aí por que Paulo foi um revolucionador da história? Você lê a Bíblia, você fica encantado com os homens da Bíblia. Sim ou não? Com Davi, com Paulo, Josué, esses homens aí, os apóstolos, Pedro, até a sombra curando. Fica doido. Filipe só entrando assim na cidade, nem orava. Entrava no portal da cidade, os paralíticos andavam lá na casa, os demônios saíam lá na casa e ele nem estava sabendo. A gente fica encantado por isso. Meu Deus! E começa, Senhor, me dá unção, Senhor, me dá unção, me dá unção, me dá unção. E fica pedindo a unção. Veio de dizer, Senhor, me dá entendimento, me dá compreensão da tua palavra, me dá compreensão, me dá entendimento, me ensina, por favor. Sabe por que é isso? Porque esse homem que escreveu, o apóstolo Paulo, que escreveu dizendo que não há nenhum justo, ele mesmo, no mesmo livro, ele escreveu dizendo assim: que desventurado homem que sou. Aquilo que eu quero fazer, não consigo. Ele diz, quero fazer o bem e não posso. Agora o mal que eu não quero, ele diz, isso eu faço. Você acha que tem algum no nível de Paulo hoje? Algum pregador aí que se acha renomado, um monte de gente assim, você acha que tem algum no nível do apóstolo Paulo? Nenhum. Então, se o homem que era íntimo de Deus, um cara que na lei judaica ele não tinha quem o acusasse, era Paulo. Ele não tinha, ele era um homem justo na lei de Moisés lá. Falou isso, dizendo que desventurado o homem que sou. Em outras palavras, desventurado aqui, que caco que eu sou. Que coisa ruim que a gente é. Que homem ruim. Quero fazer o bem, não consigo. Agora o mal, isso eu faço. Confessando. Você acha que algum pregador desse que se acha um grande hoje falam isso? Nunca, por isso que Deus não opera. O segredo está aí. Por isso que Deus não opera. Que Ele só opera quando o homem vai esvaziando, quando o homem vai se tornando nada. Que ele cresça e eu diminua. Isso é falado, que ele cresça e eu diminui, mas não diminui nada. A diminuição é saber que não há nenhum que faça o bem, e não há nada em mim, do homem, da carne, que presta para esse mundo e para fazer algo para Deus. Não há nada. Não, Deus vai me ajudar, porque afinal de contas nada, esquece, que se for por isso Ele não vai te ajudar nunca. Não há nenhum que faça o bem, não há ninguém. Vá lá no Romanos de novo lá, para nós encerrar, Romanos 3. Então o segredo de uma pessoa vencer é que quando ela entende que mesmo ela fazendo o bem, não é ela que está fazendo o bem. Esse é o segredo. Nela opera o pecado. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Aí às vezes a gente diz assim, não, eu estou buscando. Eu só estou aqui porque a força do Espírito Santo de Deus me move. Não sou eu. Você acha que se tirar Jesus de mim, tirar o Espírito Santo de mim, eu estaria aqui? Ou você estaria sentadinho aí? Se tirar o Espírito Santo de Deus de você, dele estar ali trabalhando em você, dele estar tocando em você, dele estar falando com você, dele estar insistindo com você todos os dias, para você se motivar, para você pensar, para você orar, para você lutar, para você fazer as coisas, para você ir buscar Ele, você acha que você estaria aqui? Nunca. Ninguém. Porque o homem por si só, ele não quer buscar a Deus. O homem não quer, o ser humano não quer. Então o que te traz você buscar a Deus, ou te leva a buscar a Deus e fazer algo para Deus, é o próprio Deus. A honra e a glória é dele, porque é Ele que te fez. É Ele que te moveu a fazer isso. É Ele que te encorajou a fazer isso. Isso é diminuir a gente.
é você olhar assim e começar a pensar: que homem que eu sou, e por que que ele investe tanto na gente? Você tem força interna. Vai no 12. Todos se extraviaram, umas se fizeram inútil, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Só até ali, senão nós vamos passar muito. Nenhum sequer. Então, igreja, desventurado o homem que sou. Pastor, por que fala aí? Não tinha outra mensagem que nem os pregadores pregam para as pessoas assim pularem, cantarem? Aí a pessoa sai da igreja não entendendo nada do que foi falado, só com o coração alegre assim. A Bíblia chama essa alegria de fogo de palha. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Fogo de palha. Vai durar sabe quanto? Segundos, minutos. Alguns duram um dia, 2. Vai embora aquela alegria. E a pessoa continua na mesma rotina. Por quê? Porque o que foi pregado, está lá em Efésios, capítulo 4, se eu não estou enganado. O que foi pregado, o que foi ensinado na igreja, é palha, é feno, é madeira, é ferro, não é ouro. Isso que Deus está dando para mim e para você, isso aqui é ouro, esse ensinamento aqui é ouro, é como ouro. Quando ele usa a expressão ouro, o apóstolo Paulo escrevendo, se referindo ao tipo de ensinamento. Quem entende? Ao tipo de ensinamento. Tem igreja que põe a palha. Aí eu tenho um conselho para você, membro que frequenta essas igrejas: não adianta nem espernear. Quando o fogo vir mesmo, a palha vai queimar. Vai queimar. Vai queimar. Agora, aquele que recebe ouro na sua mente, uma base que é Cristo e um ensinamento verdadeiro, quanto mais o fogo queima, mais brilha. Você entende? Por que ele disse ouro? Há ensinamentos que é ouro. Por quê? Porque o ouro, quanto mais você põe a fogo, mais ele fica brilhoso. As pessoas que trabalham extraindo ouro, o ouro não sai uma bola brilhosa, não. O ouro lá na mina não sai aquela coisa linda, sai preto ali no meio, as pequenas coisas de ouro. Mas é colocado numa caldeira, a muitos graus de calor. E quanto mais aquela caldeira ela esquenta, mais a impureza vai embora e o ouro brilha. Paulo disse assim: se a palavra implantada em vocês for ouro, quando vir o fogo, vai queimar as impurezas e você vai brilhar. É isso que ele está dizendo. Mas é ensinamento, igreja. Eu estou indo na igreja, Deus vai mudar minha vida. Vai sim, eu tenho certeza. Não tenho dúvida que a igreja é o lugar que Deus muda a vida das pessoas. Mas desde que a pessoa pegue o ensinamento correto, que ela abrace a verdade, aí ele muda. Ouro, isso aqui é ouro. Vai lá no versículo, em Romanos mesmo, no capítulo 7 e versículo 24. Aquele versículo que eu citei do apóstolo Paulo, dizendo que desventurado o homem que sou. Olha ali, ó. Desventurado o homem que sou, quem me livrará desse corpo? Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: Jesus, se nasci no pecado, estou debaixo da maldição, quem me livrará dele? Qual o escape para a minha vida agora? Aí ele conclui dizendo assim, ó: graças, diga junto comigo quando a palavra que eu vou parar, você vai dizer, ó. Só a primeira, depois você vai dizendo, para você gravar dentro de você. Nós éramos um homem que não tinha solução, nem salvação, nem esperança. Era o lixo do lixo, é o ser humano. Pastor, mas por quê? Porque ele quis. É nós que quisemos, é o Adão que quis isso, não foi Deus. Estou falando do ser humano que não vale nada. Não, o ser humano é alto preço. Estou falando das escolhas que o ser humano fez na vida e ainda faz, que acaba levando ele ao buraco e não valendo absolutamente nada. Mas mesmo assim, Deus é um amor.
Aí olha o que ele diz no versículo 25. Fala aí, graças a, digam, graças a, você tem que ler a Bíblia assim. Até então ele estava pensando, estou condenado, agora estou morto, o que eu quero fazer, antes aqui no 14 ele falou, o que eu quero fazer não faço, agora aquilo que é o mal eu vou lá e faço, quando vê estou fazendo, e agora o que eu vou fazer? Estou debaixo do pecado e não tenho jeito. Mas quando ele tira a visão dele e olha para Cristo, muda tudo. Aí ele já diz, graças a Deus, que por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Vai no capítulo 8, versículo 1 agora, aí mesmo. Paulo está dizendo, tem duas pessoas que, eu sou dois seres, eu entendi que eu sou de Cristo, mas ainda a carne continua em mim. Aí fazer o que? Olha o versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A conclusão que Paulo tirou é a seguinte: até uns minutos antes eu estava pensando que ia para o inferno, que não tinha jeito, que minha vida tinha acabado, porque eu olhava para mim, eu olhava para os meus defeitos, eu olhava para minhas impurezas. Mas quando eu descobri que Deus enviou o seu Filho e morreu no meu lugar e me perdoou, e agora eu vou viver por Ele e sou uma nova criatura agora, Paulo começa a se alegrar e dar salto, regozijar, porque ele já não é mais um velho homem, e sim é um novo homem em Cristo Jesus. Graças, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto é, fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Cara, quem que entende isso? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Mas como que ele fez isso? Enviando Cristo, e cumpriu a lei em Cristo. A lei ele cumpriu em Cristo. A lei ele cumpriu em Cristo. Preceito da lei se cumprisse em nós. Só que se fosse aplicada a lei em nós, nenhum de nós, o mundo tinha acabado. Mas foi aplicada no Senhor Jesus. Só Ele tinha o poder de ressuscitar o terceiro dia. Nós não ia ressuscitar mais, ia para o inferno, ficar condenado. Mas aplicou-se nele e Ele ressuscitou, para nos dar vida e vida em abundância. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É isso aí. Que não andamos segundo a carne, segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? O entendimento que muitos tiveram para trás, e tem até hoje igrejas, é assim, a lei foi cumprida em Cristo. Hoje eu sou livre, porque eu não ando segundo a carne. Eu vou citar umas coisas que eu não estou mandando você fazer não, e nem liberando, é você que tem que ver. Dizem assim: eu não ando segundo a carne. Um crente falando, eu não, a minha carne mente, eu não minto, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém, eu não sei o que, eu não aponto o dedo, eu não fumo, eu não bebo. Não, eu não ando segundo a carne, por isso que Cristo está
em mim. Então eu não tenho mais pecado, porque eu não ando segundo a carne quer e eu não quero. Não é isso, não é esse o entendimento. Se nós viver esse tipo que eu acabei de falar, nós estamos vivendo nós, e não o Espírito. Agora, quando eu vivo o Espírito de Deus, aí sim eu tenho vida. O que é o Espírito? Não, você começa a olhar e dizer, eu tenho vida, eu sou salvo, eu sou feliz, eu sou abençoado, eu sou abençoada, porque Cristo morreu por mim e me salvou. É o Espírito dele que me faz eu viver assim. Não sou eu, não é méritos meu, é dele. Isso é viver pelo Espírito. Viver pela carne é eu me firmar na minha carne. E eu sou fraco, você é fraco. É fraco, são todos fracos. Sem Deus. Mas com Deus nós somos fortes. A diferença está aí. Aí o fraco dizendo que não, Deus me quer porque eu sou forte. E Deus dizendo, cara, não é isso aí que é para você pensar diferente. Não, eu sou forte porque Ele me quis e me aceitou. Eu vivo forte porque Ele me perdoou. Ele deu a vida dele pela minha. Então eu não tenho mais o acusador, e sim, eu tenho o meu defensor, o meu advogado, o meu Deus. Aí gera força dentro da pessoa. Por que tem muitos no mundo aí derrotado, destruído, afastado das igrejas, que pensa desse jeito? Quando você pensar que você é um dependente de Deus e que não há nada de bom em você, você começa a ter força para você vencer. Você começa a ter vontade de buscar a Deus. Você começa a viver num outro nível. Senão, a pessoa diz, não, eu estou bem, né? Eu não preciso, né? Eu falo aqui com o Pai. Não, Deus me guarda. Entendeu, gente? Aquela passagem de Maria, que Jesus chegou na casa de Pedro, o crente, o Simão, e a pecadora, a prostituta, estava. A Bíblia diz que quando ela soube que Jesus estava na casa de Simão, ela foi lá. Ela foi lá. Jesus sentado na mesa, a Bíblia diz que ela chegou por baixo da mesa e ficou ali nos pés de Jesus, beijando e chorando nos pés dele. Chorando e beijando, passando a mão. Que história. Cara, minha mente vai lá agora. Não está escrito o que ela falava. Imagina ela ali passando a mão dizendo, se o Senhor não me perdoar. Ela só pensando, se o Senhor não me perdoar, estou perdida. Eu sou uma prostituta, sou uma mulher fora, mas eu vim aqui para o Senhor, vê se o Senhor me ajuda, tem misericórdia de mim. Só pensando, e o mestre lendo. Aí o Simãozão, o crente, está escrito, diz que ele pensou dentro dele e disse assim, se esse fosse profeta, saberia que essa mulher é uma prostituta. E está passando a mão no pé dele, uma vagabunda, uma prostituta. Esse nunca foi profeta. Ele pensando, o crente pensando. O crente pensando, esse nunca foi. Olha aí, uma sem vergonha fazendo isso e ele está gostando. E Jesus olhou para ele e disse assim, Simão, pois não, mestre. Sabe aquela pessoa que é falsa? Né? Sempre teve, ele era um. Pois não, mestre. Tinha um credor que tinha 2 devedores. Um devia 100, outro devia 500. Mas nenhum conseguia pagar a dívida, nem o 100 e nem o 500. Era impagável. Qual dos dois você acha que ama mais o credor, se ele perdoar a dívida? O Simão olhou e disse, mestre, eu acho de 500. É maior, ele vai gostar mais do credor. E Jesus falando dele e dos dois. Aí Jesus disse, pois é, eu entrei na tua casa, você não me deu um beijo na testa. Sabe o costume do judeu? Você não fez, você não me deu um beijo na testa. Você não me deu uma bacia para mim lavar os pés com água, você não me deu. Essa mulher que você está pensando aí dentro de você, que ela é uma prostituta, que ela é uma sem vergonha, que ela é uma fora da lei,
desde quando eu cheguei, não cessa de lavar os meus pés com as lágrimas e enxugar com os cabelos dela. A dívida dela é maior que a tua, mas porque ela me amou demais, eu perdoo ela e você fica com a dívida. Dá uma olhada como que Jesus olha. Porque ela me amou demais, ela mostrou que me ama. Você não mostrou nada, a tua é 100. É certo que você é menos pecador que ela, você peca menos que ela, mas você não demonstrou nada de amor por mim. Então está perdoado, filha, tua dívida, você não tem mais pecado. E o Simão continuou com a dívida de 100 pila, mas continua. O que isso quer dizer? Os seres humanos tem uns que erram mais que os outros, um erra menos, mas todos estão na mesma condição e precisa do Salvador Jesus Cristo. Acabou, todos precisam. Todos precisam ter os seus pecados perdoados. Todos precisam do perdão de Jesus. Interessa o tamanho da dívida. Ele não está vendo o tamanho de dívida. Ele não está puxando ali a dívida do Edson. A do Edson é 1000, a do José é 2, a do Adelir é 5. Eu vou perdoar menos. É a menos, então vá uma benção lá para o Edson. Os outros que esperam não é assim não. Quanto mais você ama, quanto mais você acredita nisso aqui, menos pecado você tem.